Corinthians vem com uma contratação mundial do futebol europeu com um dos técnicos mais bem elogiados do futebol. O interesse do Corinthians em contratar Hernan Crespo com uma análise profunda de 2025 ao futebol brasileiro. Em 2025, continua sendo um dos maiores cenários de disputa e evolução do esporte no mundo. Com o clube se movimentando constantemente no mercado para se garantir entre os gigantes nacionais e internacionais. Dentro desse contexto, o Corinthians, um dos clubes mais emblemáticos e vitoriosos do Brasil, busca uma renovação não apenas em seu elenco, mas também em sua comissão técnica, com o objetivo de retomar a hegemonia que ostentou em temporadas passadas. Nos bastidores do Parque São Jorge, uma figura tem ganhado cada vez mais destaque nas discussões sobre a mudança de rumos do time: o treinador argentino Hernan Crespo. Desde a sua chegada ao Brasil, Crespo se destacou como uma das promessas do futebol nacional. Sua experiência como atacante de renome, com passagens por clubes como Milan, Lazio e Parma, e sua atuação destacada na seleção argentina, rapidamente lhe conferiram um status de ícone do esporte. Ao migrar para a carreira de treinador, ele continuou a demonstrar uma competência impressionante, sendo capaz de aplicar uma metodologia de trabalho que mescla experiência e inovação. A possibilidade de Hernan Crespo assumir a equipe do Corinthians em 2025, portanto, não é apenas uma mera especulação, mas sim um movimento estratégico que poderia transformar o futuro do clube. O contexto atual do Corinthians busca por resultados e identidade após uma década marcada por títulos importantes e momentos de grande alegria para seus torcedores. O Corinthians começou a enfrentar uma série de dificuldades nos últimos anos. O time, que se orgulhava de sua solidez defensiva e de uma forma de jogar pragmática, foi perdendo a sua identidade, por consequência, a sua consistência nas competições. Resultados oscilantes e um futebol muitas vezes sem inspiração levaram a diretoria e a comissão técnica a refletirem sobre a necessidade de uma mudança de direção. Após a saída de treinadores como Wagner Mancini, Silvinho e outros, o clube se viu mais uma vez diante da necessidade de uma reformulação profunda. O Corinthians precisa de um treinador que não apenas compreenda as nuances do futebol brasileiro, mas que também seja capaz de implementar um novo modelo de jogo que seja tanto competitivo quanto sustentável a longo prazo. Para muitos, Hernan Crespo surge como uma solução viável para esses desafios. Sua experiência no São Paulo, onde conquistou títulos importantes como a Copa Sul-Americana e a Recopa Sudamericana, é vista como um diferencial que o coloca como um dos nomes mais cotados para assumir a função. A trajetória de Hernan Crespo, de ídolo a técnico de sucesso antes de se tornar um nome cogitado para comandar um gigante como o Corinthians, Crespo construiu uma carreira sólida tanto como jogador quanto como treinador. Como atleta, ele foi um dos maiores centroavantes do seu tempo, com destaque para suas passagens pelo Parma, Lazio e Milan, além de sua contribuição à seleção argentina, com a qual participou de Copas do Mundo e outras competições internacionais. Sua habilidade em finalizações, seu posicionamento e seu senso de liderança o fizeram ser admirado por milhões de fãs em todo o mundo. No entanto, sua trajetória de treinador tem sido igualmente impressionante. Após sua aposentadoria, Crespo iniciou sua carreira de técnico com uma filosofia que mescla equilíbrio tático, trabalho com a base e foco em um futebol coletivo. Sua primeira experiência de maior relevância foi no Modena, da Itália, onde teve uma passagem discreta, mas que lhe forneceu a base necessária para assumir projetos maiores. A virada em sua carreira aconteceu quando ele chegou ao São Paulo, em 2020. Mesmo em um momento turbulento, com o clube atravessando uma crise interna e fora de campo, Crespo soube implementar um estilo de jogo que valorizava tanto a posse de bola quanto a recomposição defensiva. Seu time, embora em um processo de transição, demonstrou uma força competitiva rara para uma equipe que estava em reconstrução. Crespo não apenas entregou títulos para o São Paulo, mas também se destacou por sua capacidade de extrair o melhor de jogadores jovens, ao mesmo tempo que mantinha a harmonia do elenco titular. Sob sua gestão, o São Paulo conquistou a Copa Sul-Americana e a Recopa Sudamericana em 2021. Resultados que consolidaram sua imagem de treinador capaz de superar adversidades e fazer um time vencedor. Seu sucesso no São Paulo e a sua capacidade de entender a pressão de treinar em um dos maiores clubes do país o tornaram um nome bastante respeitado, e essa reputação é o que atrai a atenção do Corinthians. O estilo de jogo de Hernan Crespo, a solidez defensiva com dinamismo ofensivo. Uma das características mais notáveis do trabalho de Hernan Crespo é sua habilidade de encontrar o equilíbrio entre defesa e ataque. Crespo é conhecido por sua formação tática sólida, com uma defesa bem organizada que dá pouca brecha ao adversário. No entanto, ao contrário de outros técnicos que se concentram excessivamente na defesa, Crespo sempre procurou equilibrar essa solidez com um ataque que soubesse se movimentar com inteligência e velocidade. Essa abordagem,
que prioriza a ocupação inteligente dos espaços e o jogo coletivo, poderia ser a chave para reverter a inconsistência do Corinthians nos últimos anos. No São Paulo, Crespo teve o mérito de formar um time compacto, que soube sofrer quando necessário, mas também foi capaz de atacar com fluidez. Em alguns jogos, o time se mostrou extremamente eficiente nas transições rápidas, explorando contra-ataques rápidos se preciso. No entanto, seu time também era capaz de manter a posse de bola e criar jogadas trabalhadas, evidenciando a versatilidade de seu estilo de jogo. Para o Corinthians, que tem um elenco com bons jogadores de ataque, mas que muitas vezes sofre pela falta de profundidade ofensiva, a chegada de Crespo poderia ser a solução para trazer mais eficiência no setor ofensivo, ao mesmo tempo em que o time manteria a consistência defensiva que sempre foi sua marca registrada. A filosofia de Crespo e o desafio do Corinthians para a diretoria do Corinthians. A chegada de Crespo seria uma grande oportunidade de dar novo impulso à equipe. O time precisa de um técnico que tenha capacidade não apenas de implementar uma nova filosofia de jogo, mas também de lidar com a pressão de um clube que tem a obrigação de ganhar títulos importantes, especialmente no cenário nacional e internacional. Crespo, que já demonstrou habilidade para trabalhar sob pressão em um clube como o São Paulo, se encaixa bem nesse perfil. Além disso, Crespo também tem experiência em lidar com o desenvolvimento de jovens jogadores. Um dos maiores desafios para o Corinthians nos últimos anos tem sido dar mais oportunidades para a sua base, que sempre foi considerada uma das mais promissoras do Brasil. Crespo tem um histórico positivo nesse aspecto, e poderia ser o treinador ideal para dar espaço aos jovens do clube sem abrir mão de resultados imediatos. Para um clube como o Corinthians, que tem um grande número de jovens promissores, o trabalho de Crespo pode ser uma chave para o sucesso tanto no presente quanto no futuro. O grande desafio para Crespo será adaptar seu estilo de jogo ao elenco corintiano. O Corinthians possui uma base sólida, mas também tem algumas carências, especialmente na parte ofensiva e em algumas posições-chave. Crespo terá que trabalhar com a diretoria para trazer reforços que se encaixem bem em sua filosofia de jogo, além de ser capaz de integrar as peças já existentes no time, como Fagner, Gil, Cássio, Renato Augusto, entre outros, para alcançar o equilíbrio necessário. O impacto da contratação de Crespo no mercado e na torcida. Se o Corinthians realmente conseguir contratar Hernan Crespo, isso certamente terá um impacto significativo no mercado. O nome de Crespo é forte o suficiente para atrair jogadores de qualidade tanto do Brasil quanto do exterior, principalmente devido à sua reputação consolidada e ao estilo de jogo que pode proporcionar a uma equipe. A torcida corintiana, conhecida pela sua paixão e exigência, espera por um time competitivo e capaz de disputar títulos em todas as frentes. A chegada de Crespo poderia trazer essa nova esperança. Além disso, a contratação de Crespo traria uma nova mentalidade para o clube. A sua abordagem moderna e focada no equilíbrio poderia ser exatamente o que o Corinthians precisa para voltar a ser protagonista nas competições nacionais, como o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, e também no cenário internacional, principalmente na Copa Libertadores. A torcida, que tanto almeja voltar a conquistar a América, ver em Crespo o líder capaz de conduzir o clube a esse objetivo. Conclusão: o futuro de Hernan Crespo no Corinthians em 2025. O interesse do Corinthians em contratar Hernan Crespo é um movimento estratégico que pode mudar o rumo do clube. A contratação do treinador argentino traz consigo a promessa de uma nova era, com foco no equilíbrio tático, no desenvolvimento da base e na busca por títulos em todos os cenários. Se o Corinthians realmente optar por seguir esse caminho, estará investindo não apenas em um treinador de sucesso, mas em uma filosofia que pode resgatar o time ao seu verdadeiro potencial. A torcida, a diretoria e os jogadores do Corinthians esperam que Hernan Crespo seja o homem certo para assumir o comando e trazer de volta a glória que o clube tanto almeja. Se a negociação for concretizada, o futuro do Corinthians poderá ser muito mais promissor do que se imagina. A chegada de Crespo pode ser o marco de uma nova era de vitórias, títulos e grandes conquistas para o time do Parque São Jorge.